Olá pessoal, eu sou o professor Gustavo Adolfo. Bem, na nossa última aula a gente falou aí sobre a base média de um triângulo, né? E demonstramos, né, as propriedades da base média do triângulo, lembrando que ela é paralela à base e mede a metade da base do triângulo. E quem é a base média do triângulo? Né? É o segmento que liga dois pontos médios dos lados de um triângulo. Certo? Então tudo isso a gente viu na aula passada, então hoje a gente vai fazer exercício sobre esse tema, começando por esse aqui. Eu tenho aqui um triângulo ABC, em que AM é a bissetriz do ângulo A e o segmento BM é perpendicular ao segmento AM, tá? Aqui no ponto N, certo? E eu tenho que esse ponto N é ponto médio do lado BC. Então, sabendo que o lado AB mede 12, o lado AC mede 20, eu peço aí a medida do segmento MN. Então, eu sugiro que você pause o vídeo agora, tente resolver esse problema em casa e assim que você terminar, retome para ver a nossa solução. Bem, a grande sacada para você resolver esse problema é prolongar o segmento BM até ele encostar aqui no segmento AC, nesse ponto aqui que eu vou chamar de D. Por quê? Pelo seguinte, porque ao prolongar o segmento BM, a gente tem que AM é a altura do triângulo ABD. Só que esse segmento AM, além de ser altura, ele é bissetriz desse ângulo, né? Então, lembrando lá das propriedades do triângulo isósceles, né, visto aí na aula do 8º ano, né, um triângulo em que a altura, além de altura, é bissetriz, esse triângulo ele é um triângulo isósceles. Claro, podendo ser equilátero, que é um caso particular, mas ele é um triângulo isósceles. Então, eu posso afirmar com toda certeza que o lado AB e o lado BD são congruentes. Uma outra característica da altura relativa à base no triângulo isósceles é que, além de bissetriz, essa altura ela é mediana. Então, eu também tenho que o segmento BM ele é congruente ao segmento MD. Bom, foi dado no problema que o lado AB vale 12. Se o lado AB vale 12, eu tenho então que o lado AD também vale quanto? Também vale 12. Como foi dado que o lado AC vale 20, então se tudo isso vale 20 e AD vale 12, eu tenho então que o lado DC vale quanto? Vale 8. Certo? Mas aí repare que no triângulo BCD, esse segmento MN, ele está ligando quem? Os pontos médios dos lados BD e BC, certo? Então, esse segmento MN, ele é a base média do triângulo BCD. Sendo base média do triângulo BCD, então esse segmento MN é paralelo ao CD e a medida do segmento MN vale quanto? Vale 4. Por que 4? Porque 4 é metade de 8, é a metade de CD. Então, como foi pedido a medida do segmento MN, a gente acabou de encontrar. O segmento MN ele mede 4 centímetros. E dessa forma, a gente matou nossa questão. Bem, nesse nosso segundo problema, a gente tem a seguinte situação. A gente tem aqui um quadrilátero ABCD, em que AD e BC têm a mesma medida, né, ambas iguais a 6. O ângulo BAD mais o ângulo ABC, né, dá 120 graus. E, além disso, eu tenho que P é ponto médio de AC, Q é ponto médio de BD e R é ponto médio de CD. Então, dadas essas informações, o que é pedido é o perímetro do triângulo PQR. Então, sugiro que você pause o vídeo agora, tente resolver esse problema em casa, e assim que você terminar, retome para ver a nossa solução. Bem, o problema pediu o perímetro desse triângulo aqui, né? PQR. Bem, vejamos. Para começar, né? O que a gente sabe é que o ponto R é ponto médio de CD e o ponto P é ponto médio de
AC. Então, olhando para o triângulo ACD, eu tenho que esse segmento PR, ele é a base média desse triângulo, porque ele está ligando esses dois pontos médios. E a base média do triângulo, ela é paralela à base e mede a metade da base. Como o problema fala que o lado AD mede 6, então o lado PR mede 3. De maneira análoga, nós temos o quê? Como o ponto Q é ponto médio da diagonal BD, olhando para o triângulo BDC, esse segmento RQ, ele também é base média, porque ele está ligando esses dois pontos médios. Dessa forma, eu tenho então o quê? Que esse segmento RQ é paralelo a BC e vale a metade de BC. Só que BC também vale quanto? BC também vale 6, então esse aqui é 6, esse aqui vai valer quanto? 3. Até aqui tudo bem. O problema é determinar a medida do segmento PQ, né? Porque esse segmento PQ, ele não é a base média de nenhum triângulo aqui que você marque, né? Que você procure, né? Porque ele está ligando os pontos médios dessas duas diagonais, certo? Bom, então a gente tem que arrumar uma outra maneira de achar a medida do segmento PQ, uma vez que a gente quer o perímetro desse triângulo. Mas tem uma informação do problema que a gente ainda não usou, que é essa daqui, né? Que é o fato da soma desses dois ângulos, né? Tanto esse aqui quanto esse aqui, darem 120, né? A gente não usou essa informação ainda. Bom, para usar essa informação, eu vou fazer o seguinte. Eu vou prolongar o lado BC e vou prolongar o lado AD. Nesses dois sentidos, né? No sentido de B para C e no sentido de A para D. Então, vou marcar aqui o ponto de interseção entre esses dois, que eu vou chamar de ponto E. Então, ao prolongar esses dois lados, eu obtive aqui um triângulo ABS, sim ou não? E como a soma desses dois ângulos é igual a 120, e a soma dos ângulos internos do triângulo é igual a 180, então, isso me dá o seguinte. Isso me dá que esse ângulo aqui, ele vai valer quanto? Ele vai valer 60 graus. Ah, Gustavo, e daí? E daí que, como o PR é paralelo a AD, porque é base média, ele também é paralelo a quem? Ah, é. Como RQ é paralelo a BC, pelo mesmo motivo, ele também vai ser paralelo a quem? A BE, certo? Então eu tenho PR paralelo a E, RQ paralelo a quem? A BE. Então o ângulo formado por esses dois lados é o mesmo ângulo formado por quem? Por esses dois. Então se esse ângulo aqui vale 60 graus, esse ângulo aqui também vale quanto? Também vale 60. Ora, mas como o segmento PR é igual ao segmento RQ, esse triângulo PQR ele é um triângulo o quê? Ele é um triângulo isósceles. E no triângulo isósceles, os ângulos da base são iguais. Só que como aqui é 60, a soma desses dois tem que dar 120. Como eles são iguais, cada um vale quanto? Cada um vale 60. Moral da história. Moral da história é que esse triângulo PQR, ele é um triângulo o quê? Ele é um triângulo equilátero. Sendo um triângulo equilátero, isso me dá então o seguinte. Isso dá então que o segmento PR mede quanto? Também mede 3. Então, dessa forma, o que a gente pode afirmar é o quê? É que o perímetro do triângulo PQR vale, então, 3 vezes 3 dá 9. Certo? Então, usando o conceito de base média, né, a primeira propriedade, né, que é o fato da base média ser paralela à base, a gente descobriu que esse ângulo é 60 e sabendo que esses dois lados são iguais, descobriu que o triângulo é equilátero. Certo? Então foi usando aí, no caso, as duas propriedades que a base média tem. Então dessa maneira a gente matou a nossa questão e dessa forma a gente encerra a nossa aula de hoje.